Alô, alô, muito boa tarde. GE já chegando com informação quente pelando. Cruzeiro e Dudu estão cada vez mais próximos de uma rescisão de contrato. Olha, você vai encontrar mais informações lá no GE. Globo e quem tem mais informações pra gente também é Maria Cláudia Bonucci, que está na Toca da Raposa. O que você tem de novidade desse caso pra gente? O caso Dudu, Maria Cláudia. Muito boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Muito boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. Olha, as informações são da nossa colega Joana de Assis, está tudo lá no GE. Globo, né? O Dudu, ele esteve hoje aqui na Toca da Raposa, treinou normalmente, mas ontem ele teve uma reunião com o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, justamente para tratar, né, a antecipação aí do fim do contrato dele. Lembrando que o Dudu assinou com o Cruzeiro até o final de 2027, com uma multa rescisória que gira em torno de 60 milhões de reais, mas os valores, né, dessa rescisão aí estão sendo mantidos em sigilo por ambas as partes. A saída do Dudu deve ser oficializada em breve, assim que os documentos forem assinados, o que está para acontecer nos próximos dias. E logo que ele deixar o Cruzeiro, fica livre no mercado. Como o Dudu não completou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele pode defender, né, qualquer outro clube da Série A na competição. Ontem à noite, o Dudu foi ausência na partida do Cruzeiro contra o Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil. Um jogo que o Cruzeiro venceu por 2-0 no Mineirão e com o brilho de uma nova dupla de ataque, né? Olhar atento do Léo Jardim ao escolher o Gabigol para começar jogando. Ele tem mostrado uma atitude muito importante com o grupo, sempre bem integrado, sempre muito comunicativo e isso nos satisfaz. E começou bastante participativo, correndo, falando, organizando o jogo. Tem quase um mês desde a última vez que o atacante balançou a rede pelo Cruzeiro. E dessa vez não foi por falta de tentativa. Ele tentou de esquerda, de cabeça. De direita ele acertou a trave. O desvio na trave! Fica se lamentando Gabriel Barbosa. Nessas horas é preciso ter alguém com quem contar. Eu falo que eu sou um jogador pouco carente, eu preciso de uma dupla. Contra o Vila Nova, o Gabigol tinha ao seu lado um Caio Jorge inspirado, que resolveu o jogo em 2 lances, 2 golaços. Primeiro, a arrancada em velocidade entre os zagueiros do Vila Nova. Golaço! Gol! Cabuloso! É de Caio Jorge! Com passe de Gabigol, ele entrou na área, driblou o zagueiro e bateu no canto. De novo! Do encantado centroavante do Cruzeiro! Foram 2 gols um pouco diferentes. O primeiro foi mais de explosão, é uma característica que eu tenho. E o segundo foi um pouco mais de frieza, saber que o zagueiro dá o carrinho ali e conseguir deslocar o goleiro. Aos 15 minutos do segundo tempo, Caio Jorge foi substituído, ovacionado pela torcida. Com os 2 gols de hoje, ele já chega a 5 com a camisa do Cruzeiro na temporada. Somados, Caio Jorge e Gabigol têm 13 gols. Metade dos 26 marcados pelo Cruzeiro até agora no ano. Agora ele tá arrumando mais o jogo, tá jogando um pouco mais adequado, jogou muito bem hoje. E na hora que ele deu o passe ali pra mim, ele ia chutar, mas viu que tinha uma brecha e acabou servindo e foi uma grande assistência. É muito bom jogar com ele, a gente conversa bastante. A gente já se encontrava no Santos pequenininho, então tem sido muito bom. E esse entrosamento também dá pra ver fora de campo. Depois que o Gabigol foi substituído, também bastante aplaudido, os dois ficaram ali no banco, cantando com a torcida, esperando o apito final. Eu e o Gabriel tem uma relação muito boa, extra-campo também. No campo a gente se ajuda também, é bem amigo um do outro. E a música ali contagia bastante, que é a música da Cigana, do ano passado da Sul-Americana. E quem sabe esse ano ela não possa dar sorte pra gente. Gabigol jogou bem, foi aplaudido, mas o nome do jogo foi o Caio Jorge, né? E a gente tem uns detalhes bem legais da arrancada dele no primeiro gol. Se liga só, olha só, o Caio Jorge, pode rodar aqui no telão, recebe o passe do Romero. No primeiro tapa, ele já se livra de 2 jogadores, arranca na velocidade, chama pro baile o defensor e chuta. Olha a distância que ele percorreu, 45 metros até a finalização rasteira para fazer
o gol e sair pra galera e mandar eu tô aqui, né? Aí foi festa. Veio um dia e já empatou com o Toledo no acerto em 10 anos de bancada. Eu tô muito preocupado com isso. O América perdendo, ele me atrapalha, porque eu não vou apostar nunca contra o América. E vocês ganhando me atrapalha também, aí fica ruim pra mim. Infelizmente eu vou ter que continuar te atrapalhando, viu, ô Toledinho? Cada um com seus B.O., meu filho. Não, você acha que você vai ficar ganhando? De Vila Nova é o time morto. Volta pro brasileiro aí, vai ter mas o Vila dá pra passar, o que vem depois, meu filho, aí o futuro a Deus pertence. Então começa o comentário aqui da bancada com os melhores momentos na lente do Reinaldo Pereira. Você vai ver então o que aconteceu no Mineirão. Ô Leozinho, independente do resultado, em casa o Cruzeiro tem que se impor, tá? O maior campeão da Copa do Brasil, e ontem o Leonardo Jardim, ele optou por um time alternativo, né, colocando ali o Eduardo, dando sequência, o Gabigol voltando para o time titular, o William ganhando mais uma oportunidade, e me impressionou, tá? A mudança da vontade. O Cruzeiro constrói uma grande vantagem para o jogo da volta, e a gente espera, né, que esse comprometimento aí também apareça na Copa Sul-Americana, onde o Cruzeiro não venceu nenhum jogo. E destaque pro Gabigol, tá? Meteu a bola na trave ontem, deu assistência pro Caio Jorge, eu torço muito pelo Gabigol, e ele tá se comprometendo muito, ó, trabalhando em silêncio. Curioso, Diogo, que perdeu o Dudu, que foi anunciado como grande reforço, o Matheus Henrique, e a posição subiu, né? Sim, mas eu acho que... Eu falo Matheus porque ele era o elenco do Cruzeiro é um elenco assim, limitado, enxuto de peças, isso está claro para todo mundo. Mas de qualquer forma, todo mundo via que dava para entregar mais, dava para ser melhor, e faltava era isso, aí, ó, atitude dentro de campo. E os jogadores do Cruzeiro tivemos o Dineno, né, a segunda partida do retorno da lesão, o Matheus Henrique é um cara que está fazendo muita falta, mas quem está jogando pelo lado direito ali nos últimos jogos, o Christian, e eu vou ser sincero, tá calando a minha boca o Christian. Nesses últimos 2 jogos, fez gol ontem mais uma vez, uma partida com muita luta e vitória merecida do Cruzeiro. Destacar o Vila Nova também, tá? Que é um bom time, tem uma defesa muito organizada. Ô Diogo, o Elton Silva tá aqui no nosso chat ao vivo no YouTube, dizendo para você não se iludir, porque vai sofrer depois. Não, meu filho, mas ri hoje e chora amanhã. Vamos comemorar a vitória contra o Vila Nova. Deixa você rir, né? Até porque, rapaz, domingo é o Flamengo é só pá. Inclusive, domingo, uma grande prova aí de fogo pro Cruzeiro encarar esse Flamengo no Mineirão. E galera, vamos comprar ingresso em peso, tá? O Mineirão tem que estar lotado. Isso é igual quando você tá tomando uma no domingo, o cara fala, amanhã você tem que trabalhar. Eu falei, calma, velho. Deixa eu aproveitar. Vamos ver um dia de cada vez, né? Amanhã eu trabalho, né? O Flamengo descansou ontem, mas aqui, ô Léo, o Cruzeiro ganhou ontem, ganhou bem. Sim. O Vila Nova é muito fraco. Só que o Cruzeiro fez o papel dele, que eu falei do Sul-Americano quando saiu o grupo do Galo e do Cruzeiro. Eu falei, Gol, nós temos que passar com o pé nas costas. Sem dúvida. Porque é fácil. Só que o curioso é que todo mundo na Copa do Brasil está tendo dificuldade. Acho que só Cruzeiro e Botafogo conseguem. A gente vai conferir isso no placar Apoio Mineiro daqui a pouquinho. As 3 saídas de bola do Vila Nova, que eles jogaram na lateral direto. Ô, gente, eu passava raiva com o Thiago Pagnussá em 2015. Nós estamos em 2025, ele é zagueiro. É igual o Avaí, cara. O Avaí só tem resto dos outros, mete 3 o América. E esse aí tá, ódio que eu fico. E esse aí tá indiscutível o momento dele, tá? O Caio Jorge, vem jogando muito bem. 2 golaços. Nunca criticou. O primeiro, ele, uma arrancada fenomenal, deixa 3 pra trás. Nunca criticou. O Caio Jorge torce por ele, bom jogador. Não, a pergunta é, nunca criticou. Já conectei todo mundo, deixa eu falar com você, cara, mas futebol é momento. Se o cara tá mal, você tem que falar que tá mal. A partir do momento que a fase muda... Então ajuda aqui os internautas a responder não tem cabelo. A nossa enquete no chat aqui, ó. O Dudu tem vaga no time celeste? 62% estão dizendo que não. Deixa eu falar um negócio com você. Ontem, depois do jogo, perguntaram pro Caio Jorge, pro William, pros jogadores. Não, mas e o Dudu? Os caras, não, eu sei de nada não, eu tô sabendo de nada não conversei, não vi. Você não viu na toca? Não, eu treinei, foi no outro campo. Todo mundo desviando, mas pra mim não tem espaço pro Dudu não, meu filho. Vai ser feliz, vai pra onde você quiser. E se quiser ir pro lado de lá, vai mostrar mais uma vez aí que acho que a tia Leila não tava muito errada nas coisas que ela falou não, né? O Dudu, ele foi revelado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro deu uma oportunidade pra ele deu pra trás. Aí o cara volta pro Cruzeiro, vem jogar aqui e aí faz essa situação toda. Então, pra mim, não tem clima mais não. E melhorou muito o ambiente, tá? Com a série de alguns atletas aí e tá nítido pra todo mundo. Escuta que intimidade é essa, tia Leila? É porque é o jeito que ela fala lá, né? Se o Dudu colocar agora o VTNC, vou treinar no CAN. É significado para advogado. Não, mas vai lá. E não te incomodou o fato de o Gabigol ter dito depois do jogo de ontem que o Flamengo é o time de coração dele?
Ah, mas ele tem toda uma história no Flamengo. E eu acho tá que. valendo, né? Não te incomodou como torcedor. Não acho que é momento disso, não, tá? O Gabigol ontem, inclusive, ele falou uma coisa que foi fenomenal. Ele falou assim: ó, tô trabalhando aqui, quietinho na minha, tô buscando a minha oportunidade. Quando o professor precisar de mim, eu tô aqui. E pra quem fala, né, muito aí, pô, o Gabigol é desagregador, não é jogador de grupo. Ele, pelo menos aqui no Cruzeiro, né, não sei como é que era no Flamengo, tá mostrando completamente o contrário, consciente. E eu tô gostando da sua atitude, tá, Gabigol? Eu torço demais por você. Eu falei que a torcida do Flamengo estará em peso no setor de visitante, que está esgotado. A expectativa é de casa muito cheia também por parte da torcida celeste. Inicialmente, 40 mil ingressos iriam ser colocados à venda. Mas houve um pedido da diretoria do Cruzeiro para que essa carga fosse aumentada para 57.500 ingressos, com as aberturas do setor roxo superior, que está aqui à minha esquerda, e o setor vermelho superior, que está à minha direita. Então, expectativa de casa cheia. O Cruzeiro vive um ótimo momento, né? Com a vitória diante do Vila Nova, um bom desempenho em campo e também a vitória contra o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos variando de R$100 a R$400, e aí já contando, né, esses R$400 com camarote. Leopoldo Siqueira, a gente também vai colocar aí na tela. Pode falar, gente. Só antes de você dar informações sobre o trio de arbitragem e tudo mais, 400, hein? Que futebol baratinho que tá, né? Não, o de 100 eu já acho caro. Já é caro. Olá, você falou sobre a torcida visitante, o Miltinho, nosso diretor de TV, sempre atento aqui. Dá para mostrar de novo? Tem esse tapume, não está atrapalhando a visibilidade, não? Eu quero falar sobre isso, tá, Léo? Por favor, vê se dá para mostrar. Deixa eu te explicar, Léo. É o seguinte, eu te explico aqui. O que acontece? Eu acho que vou pedir ao Zé para filmar um pouquinho mais para a direita lá. O pessoal não fica colado aqui no tapume. Zé, filma lá no cantinho, tem um vidro lá. Então, o torcedor do Flamengo, ele fica atrás daquele vidro. Mostra um pouquinho para a direita, ô Zé. Aí tem um vidro ali, e o pessoal fica logo atrás desse vidro. Então, tem a visibilidade para o campo. Então, não atrapalha. O torcedor não fica exatamente colado nesse tapume. É essa questão, então, que não atrapalha. Por isso, pegou um setor um pouco maior, pegando parte do setor roxo e parte do setor laranja, já que o Flamengo pediu a carga máxima de visitante. Deu para entender aí, Léo? Ô, Laurinho, nossa, cara, você tá com uma imagem que para mim é perfeita, que eu queria falar duas coisas. Primeiro, em relação à torcida visitante, por que o Cruzeiro aumentou tanto o espaço para a torcida do Flamengo, que está pegando o dobro ali do espaço que geralmente é destinado à torcida visitante? Eu quero saber o seguinte: quando o jogo for no Maracanã, haverá a reciprocidade? Porque a torcida lá no Maracanã tem a mesma coisa, tem arquibancada em cima e embaixo, e nos últimos jogos eles têm sempre expandido a torcida do Cruzeiro, com o Flamengo brigando por título. Quando o jogo for lá, haverá essa reciprocidade? E atrás daqueles tapumes de ferro ali, a polícia isola os 3, 4, 5 bancos, a galera fica um pouco mais pra cima, não atrapalha a visão não. Agora, por gentileza, volta lá, uma coisa que eu queria entender no Mineirão, meu Laurinho, mostra ali, por gentileza, a divisa da tribuna com a torcida visitante, lá, da tribuna de imprensa, se tiver como mostrar. Aí, ó, para do jeito que tá, eu queria entender por que o Cruzeiro, no Mineirão, a torcida visitante fica exatamente do lado da tribuna de imprensa. É uma coisa que eu não consigo entender. Então, todo jogo, qualquer jogo que tiver no Mineirão, que a torcida visitante levar 2, 3 mil torcedores, eles estão em cima de todos os microfones que estão transmitindo o jogo para Minas Gerais e para o Brasil. Até eu acho que parece que é uma torcida maior, né? Não, fica parecendo, porque aonde que está ali a tribuna da imprensa, a torcida do Cruzeiro está lá do outro lado do Mineirão, que é o setor amarelo. E a torcida visitante é a que fica com a imprensa. Eu não entendo isso de jeito nenhum que acontece aqui no Mineirão. Então você pode ter certeza, no jogo contra o Flamengo, que tiver 4 mil flamenguistas, os caras começam a cantar para todo mundo que estiver transmitindo. Aparece mais a torcida do Flamengo porque eles estão em cima dos microfones. Como o Léo está lá no Mineirão, ele pode tentar apurar com a Minas Arena. Eu perguntei para o comando da polícia o motivo, porque normalmente, como a imprensa faz a separação de setor também, o Atlético perde muita cadeira, muito ingresso, tendo que abrir uma grande área do lado de lá no setor amarelo. A polícia falou que a torcida visitante tem que ficar sempre do lado oposto da principal organizada do clube. Já me falaram isso, só que em vez de fazer no roxo, faz do outro lado, no laranja. Manda a torcida visitante pro outro lado e não em cima da tribuna de imprensa. Então não é um cabimento isso. A gente trabalhando e a torcida visitante em cima da gente. Mas o que você falou é real, o Flamengo não costuma praticar a reciprocidade.
Lá em alguns jogos aqui o Galo cumpriu com todo o dever dele no Maracanã e teve jogos em que o Flamengo sequer colocou ingresso para a torcida do Galo, teve que ir para a justiça, teve que vender de última hora. Isso acontece com muita frequência. Esse é o futebol. Lauro Lopes, para fechar rapidão, ficha técnica desse jogo, por gentileza. Beleza, Léo. Só informação bem rápida aqui antes. Os ingressos partem a partir de R$110 e não 100, viu, Léo? Até 400 no caso, já é camarote e aí sem descontos para sócios torcedor. Com o sócio, o desconto e sai um pouco mais barato. A ficha técnica na tela, então, para a gente colocar aí, quem comanda a arbitragem desse jogo é o Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA de Goiás, também assistentes FIFA, o Bruno Rafael Pires e a Maíra Mastella Moreira. Quem está no comando do VAR é o Wagner Helway. Beleza, Leopoldo? Daqui a pouquinho eu volto com informações do time. Combinadíssimo, Lauro Lopes, já você volta. E dançou no Mineirão. Caio Jorge tem tudo aí para se firmar no time e tem correspondido, graças a Deus tem sido um bom nome aí no Cruzeiro. Cara, o Caio Jorge foi fantástico, o Caio Jorge deu um show. Me lembrou Ronaldo Fenômeno em 94 no Cruzeiro. Não, aquele tapa que ele deu na frente. O atacante mandou no jogo. Aliás, ele comemorou assim. Aos poucos eu venho conquistando no coração da torcida e com muita humildade, muito trabalho. Espero que continue assim dando alegria para eles. O primeiro gol foi espetacular. Uma arrancada impressionante. Deixou todo mundo para trás e fuzilou o gol. Muito feliz ali, é uma característica minha essa arrancada. Um jogador técnico ali quando pega essa bola e partir de frente. E eu tô conseguindo desempenhar bem esse papel aí que o professor Jardim tá pedindo. O segundo também foi uma pintura. O Gabigol achou o Caio Jorge na área. Ele deixou o zagueiro e o goleiro no chão e chutou cruzado. O Cruzeiro só não fez mais porque a trave ajudou o Vila Nova nesse chute do Gabigol. Por falar no time goiano, pouco incomodou o Cássio. A melhor chance foi essa aí, com o Vinícius Paiva, mas nada além disso. A vitória dá uma vantagem importante para o jogo da volta em Goiânia. O Cruzeiro pode até perder por 1 gol de diferença, que ainda assim se classifica de forma direta para as oitavas de final. O ponto principal é começar a vencer para ganhar confiança. Faltava uma liga ali, eu acho que o Jardim ele precisa realmente de tempo, tem que ter uma sorte de uma bola bater na trave e entrar. E eu acho que é uma vitória que traz um peso muito grande para domingo, que vai ser um jogo muito difícil. E acima de tudo, tá, o Leopoldo Siqueira, ontem, sem sombra de dúvida, foi uma grande vitória do Cruzeiro. Parabenizar o Caio Jorge, eu acho muito legal quando o cara conquista o espaço dele dentro de campo por merecimento. Né? E melhor ainda o Gabigol entendendo esse momento, né? Reconhecendo ali que o Caio Jorge está bem. Ontem eles até jogaram juntos, né? Não sei, a gente já tem uma provável escalação para domingo, né? Já deve voltar ali aquele time que estava jogando antes. Mas, acima de tudo, nesse momento, eu acho que o parabéns principal e o reconhecimento principal tem que ser dado para o técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, porque ele pelo menos teve peito e principalmente respaldo da diretoria para poder fazer algo que todos os outros treinadores do Cruzeiro não fizeram, que é realmente tirar quem está mal, independente de quem for, né, passar confiança para os jogadores, trazer o grupo para si e mostrar a resposta da melhor forma, que é com trabalho, entrega, luta e vontade dentro de campo. Então, Jardim, continue assim que a torcida vai te apoiar. Segue a nossa enquete no chat e continua 62% dizendo não, Dudu não tem vaga no time celeste. Para a torcida, para jogadores, para o treinador, que situação é essa do Dudu, Jorge? Então, lá na televisão você deve saber, essa ditado é antigo, meu pai falava, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem manda no Cruzeiro é o Pedrinho. E quem é Dudu perto do Pedrinho? Quem é o Dudu perto da fila do pão do Pedrinho? É isso, cara. Não tenho muito o que falar porque eu não estava na viagem, então acabei descobrindo a maioria das coisas pela imprensa. Vi o Dudu no centro de treinamento ali, conversei com ele um pouquinho sobre outras coisas também, não quis me envolver muito. É um cara que a gente tem um carinho, mas sobre questão de futuro a gente não sabe de nada. Eu não procuro não me envolver tanto também, então o que acontecer, tenho certeza que vai ser pro bem do Cruzeiro e pro bem do Dudu também. Não, primeiro, eu acho que nenhum jogador pode ter uma influência de mudar aquilo que o grupo acredita.
O grupo é uma corrente tão forte que não é fácil um ou outro jogador mudar esta corrente. E esta corrente que está dentro do grupo, como eu já vos disse, a gente está imbuídos de um espírito em que toda a gente tem o compromisso com o clube. Certinho ali tá a postura do William, o Caio Jorge também falou sobre isso, o Leonardo Jardim vem conduzindo bem a situação e para mim o Dudu desperdiça uma grande oportunidade, ele poderia estar fazendo, né, a mesma coisa que o Gabigol, tentando conquistar o seu espaço na bola e não no gogó. Já pisou na bola com o Cruzeiro antes, pisa na bola pela segunda vez, então meu filho, vai ser feliz para lá e parabéns pelos jogadores do Cruzeiro pela postura, vamos resolver isso de forma interna agora e tocar o barco daqui para frente que a maré tá virando. Fala, Léo. Pois é, a bola vai rolar no domingo, então, às 6h30, né, para Cruzeiro e Flamengo. Já falamos aqui que a casa vai estar cheia e o Cruzeiro tem pouquíssimo tempo para preparar para essa partida, já que teve o jogo ontem à noite contra o Vila Nova. Tá treinando neste momento na Toca da Raposa. O trabalho começou às 11 horas da manhã, faz mais um trabalho no sábado, às 4 horas da tarde, começando o treinamento lá na Toca, encerrando então a preparação para esse jogo no domingo. Aí o Leonardo Jardim tem algumas questões, né? Principalmente para saber quem vai estar com desgaste físico ou não, por conta da sequência que o Cruzeiro vem tendo em campo. E aí, ontem surgiu até uma pequena preocupação em relação ao William. Ele não tinha jogado as últimas 3 partidas, voltou como titular diante do Vila Nova, sentiu dores no fim desse jogo, mas ele mesmo disse que está tudo bem, não é uma preocupação, então é um jogador que, quem sabe, pode estar em campo então. Outro que volta pensando no brasileiro é o Fabrício Bruno, que ficou de fora contra o Vasco, cumprindo suspensão, agora ele retorna o time. Então, são essas pequenas preocupações que o Leonardo Jardim vai ter para esse jogo, tá ok? Devolvo aí para vocês, desejando um ótimo fim de semana, e o Diogão já pode escalar o time do Cruzeiro, ou o provável Cruzeiro, para encarar o Flamengo no domingo. Valeu, pessoal! Valeu, Lauro Lopes! Sensacional, meu amigo Lauro Lopes. Ô William, pode ficar tranquilo, porque nesse jogo aí quem deve voltar pro time é o Fagner, né? O Leonardo Jardim, que fez um rodízio dos jogadores do Cruzeiro contra o Vila Nova, mas acredito que contra o Flamengo, vamos dizer assim, que é o time que tem sido mais titular do Cruzeiro, né? Nas mãos do Leonardo Jardim, com o Cássio, o Fagner, né, que ganhou essa condição de titular, mostra-se muito seguro, especialmente ali na defesa, é um jogador experiente, chega junto. Esses grandes jogos, o Fagner gosta desse tipo de jogo. Fabrício Bruno, que para mim é o principal nome da defesa do Cruzeiro, vem jogando muito, né, se sacrificando muito, acho que já fez 16, 17 jogos esse ano o Fabrício Bruno. Ao lado do Vidalba com o Kaique, vão manter aqui aquela trinca com o Romero, Lucas Silva e o Christian aberto aqui pela direita, e aí é que tá o negócio, tá? Eu acho que o Jardim vai voltar ali com o Wanderson, que era titular, mantendo o Matheus Pereira, com o Caio Jorge, o Gabigol deve ficar como opção no banco de reservas. Dito isso, é Mineirão lotado para a gente poder encarar o Flamengo, mais de 50 mil torcedores do Cruzeiro. Vamos apoiar esses caras aqui porque eles estão merecendo, estão se comprometendo dentro de campo e junto com a equipe do Leonardo Jardim. Vamos lá, Cruzeirão, pra cima do Flamengo, se Deus quiser, no domingão vai dar nosso, que o Cruzeiro é cabulosão. Grande vitória do Cruzeiro na noite de Copa do Brasil, Cruzeiro com uma grande atuação, falamos muito sobre isso no nosso dia de jogo KTO, Cruzeiro 2, Vila Nova 0, com mais de 27 mil torcedores no Mineirão e o Cruzeiro abrindo uma importante vantagem no duelo da terceira fase da Copa do Brasil. Foram 6 jogos nessa quinta-feira, Brusque e Atlético Paranaense 0-0, Operário 1, Vasco da Gama 1, Santos 1, CRB 1, Criciúma 1, Red Bull Bragantino 0, Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1, Flamengo com time reserva, hein? Cruzeiro 2, Vila Nova 0, 2 golaços de Caio Jorge, uma assistência de Lucas Romero, uma assistência de Gabigol, e o Cruzeiro agora pensando em Copa do Brasil somente no final do mês de maio, dia 22 é a partida de volta em Goiânia. A princípio marcada para o Serra Dourada, o Vila Nova ainda vai decidir se joga mesmo no Serra Dourada, que é um estádio maior, ou se joga no Oba, que é um estádio mais acanhado, o Onésio Brasileiro Alvarenga. Técnico Leonardo Jardim deu mais uma ótima entrevista coletiva, falando sobre o momento vivido pelo Cruzeiro, mas que é preciso continuar, muita coisa ainda para acontecer. E o Cruzeiro, depois aí de um bom tempo, voltando a vencer 2 partidas seguidas.
Só para a gente ter uma ideia de como estava o momento do Cruzeiro. O time já se reapresenta nesta sexta-feira, tem treinamento na Toca da Raposa 2. Serão 2 treinos apenas para o duelo de domingo diante do Flamengo. Como eu disse, o Flamengo poupou todos os seus jogadores titulares, foi com time reserva diante da equipe do Botafogo da Paraíba. E aí o Flamengo teve até o Gerson entrando no jogo, o Everton, Cebolinha também, e o restante aí é jogador que não vem sendo titular na equipe, além dos jogadores que foram preservados e sequer viajaram lá para São Luís, no Maranhão, já que o Botafogo da Paraíba acabou vendendo o mando de campo. Na reapresentação do Cruzeiro hoje, claro, um trabalho regenerativo para quem jogou a maior parte do jogo. O restante vai fazer um treino técnico na Toca da Raposa 2. Sobre a questão de Dudu, nenhuma novidade. O fato é que dificilmente o atleta volta a vestir a camisa do Cruzeiro. Outros clubes interessados dizem até que o Atlético Mineiro tem interesse, mas o Dudu ainda vai acertar detalhes desta saída, ou precisa acertar detalhes desta saída, já que a questão da multa contratual é hoje um impasse. O Dudu não abre mão de receber, o Cruzeiro não pensa em pagar nada para não ter prejuízo com essa questão. Para o jogo de domingo contra o Flamengo, o Cruzeiro abriu os setores vermelho superior e roxo superior e aumentou a previsão de público para 57 mil torcedores. É Mineirão lotado no domingão, às 18h30 às 6h30 no Mineirão. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!